pessoal, tudo bem? Vamos estudar literatura? Eu sou a professora Sabrina e nós vamos falar hoje sobre o romantismo na prosa. O romantismo na prosa, também chamado de romance romântico, e veja, romance romântico não é um pleonasmo, porque romance é o gênero textual, é um tipo de narrativa longa, e ele pode ter também outras classificações, como romance policial, romance de ficção, e assim também há o romance romântico. O romance romântico, então, ele não é dividido em gerações, como acontecia na poesia romântica. Lembra? Nós tínhamos 3 gerações da poesia romântica. Só recapitulando, a primeira geração era a geração indianista, a segunda geração, uma geração mal do século, e a terceira geração, uma geração condoreira, uma geração que se preocupava com a sociedade, com as questões abolicionistas. No caso do romance romântico, na prosa, ele é dividido em temas e acontece simultaneamente. Então, esses 4 temas, que são divisões, eles acontecem ao mesmo tempo. Não acaba uma geração para começar a outra, ou um tema para começar outro. Acontece ao mesmo tempo. E como eu disse, ele é dividido em 4 classificações, sendo romance histórico, romance urbano, romance indianista e o romance regionalista. Os romances, eles seguem uma fórmula de estrutura. Pensa, como se fosse uma pirâmide, 3 vertentes da estrutura básica de um romance. A primeira é que existia uma harmonia inicial na história, depois uma desarmonia, alguma coisa errada acontece, por exemplo, existe uma traição, ou então alguém morre, um crime, alguma coisa que possa abalar ali aquela história que estava tudo bem, de uma sociedade feliz, que estava indo tudo bem. E no final, sempre existe um desfecho, que é uma harmonia final, ou seja, volta a ficar feliz, ou um final trágico. Então, nós temos 2 tipos de finais aí para o romance romântico, ou acaba em final feliz, ou então em final trágico. No século XIX, não é como hoje, né, que a gente vai à livraria e compra um livro que você já tem começo, meio e fim, lê o livro todo. Eles lançavam suas histórias, os seus livros, separadamente em capítulos, e isso é conhecido como folhetim. Então, os folhetins, eles eram lançados nos jornais da época, vendidos junto com o jornal. Essa aí é primeiro momento em que os escritores vão ganhar dinheiro escrevendo suas histórias. Então, se eles estão ganhando dinheiro, se as histórias estão sendo escritas em capítulo, eles vão encher linguiça, fazer com que essa história fique longa, criar uma série de conflitos. As histórias às vezes parecem maçantes, né? Você vai lendo aqueles livros, você vê que o autor está continuando. Por quê? Porque eles queriam agradar o público leitor, que era um público feminino, e queriam estender também a duração desse livro, justamente porque estavam recebendo por isso. E essa divisão em capítulos, que nós chamamos aí de folhetim, se assemelha com o que nós temos hoje, por exemplo, nas novelas. E por que não dizer nas séries do Netflix? Bem, as histórias, elas tinham ainda uma característica que ela é comum a todo o romantismo, que era de elevar a nação, um nacionalismo, de idealizar os heróis. E também as personagens eram personagens planas, sem muita novidade. Por exemplo, o mocinho da história, o bom, ele era bom do início ao fim. E o vilão, ele era sempre mal, totalmente mal, do início ao fim. E isso não reflete a nossa realidade. Nós sabemos que não existem pessoas assim, as pessoas têm características diversas. Mas não, ali nas histórias
do romance romântico existiam personagens planas e eles idealizavam o herói. Nós também temos uma característica chamada de maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É a luta do bem contra o mal, esse conflito que há entre o bem e o mal. Então ali o mocinho, a mocinha sofriam a obra inteira para que no final tivessem um final feliz, se casassem, ficassem juntos, ou um final trágico, os dois morriam. E o amor, ele também era usado como se fosse algo que fosse consertar toda a história. Por exemplo, o personagem mau, às vezes, pela demonstração do amor do personagem que era do bem, ele se convertia, se arrependia dos seus feitos ou então ia preso. Mas a fórmula era uma só: harmonia, desarmonia e uma harmonia final, um desfecho com final feliz ou trágico. Essas publicações, elas eram feitas sempre para agradar o seu público leitor. O público leitor era um público mais adolescente, um público feminino, um público sonhador, e isso fazia com que as obras fizessem grande sucesso. E nessa época nós temos muitos autores. Nós vamos estudar alguns autores de maneira especial. Já vou dizer aqui alguns aí para a gente já pensando, né? Nós temos o Manuel Antônio de Almeida, nós temos também o grande José de Alencar. Aliás, José de Alencar é o grande nome da prosa do romantismo. Ele participou com livros em todas as classificações temáticas e ele teve trilogias, como por exemplo a trilogia indianista, que fez muito sucesso na época. Nós temos também Franklin Távora, entre outros. E a gente vai agora dimensionar o nosso estudo para estudar cada uma dessas temáticas, dessas unidades temáticas. Não vou chamar de fase, como eu disse para vocês, não é dividido em fase, mas cada um dos temas da prosa romântica e a gente se vê. Um grande beijo, bons estudos, saudades de vocês, até mais!